Então, em primeiro lugar, eu gosto de agradecer aqui o trabalho de todos para possibilitar que esses encontros aconteçam, que a gente retome o nosso encontro entre pessoas, que os corações possam bater no mesmo lugar. Que eu acho que o nosso grande trabalho vai ser fazer isso com muita sabedoria de agora em diante, para que a gente possa se reencontrar e aprender de volta a construir comunidades, né? Porque eu acho que o Epicentro, o grande prazer de estar aqui é que você percebe que tem uma criação comunitária em cima de valores, com muita verdade. Eu conheço o Jordão desde o século passado. O que eu acho que tem de coisa legal nisso aí é o cara, como diz o americano, he walks the talk, né? Ele realmente fala e caminha esse caminho que ele está falando, e eu conheço há quase 30 anos, quero dizer, parabenizar pela integridade no caminho, né? Acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que voltar a aprender, é ter a nossa integridade no nosso caminho, naquilo que a gente acredita, naquela nossa missão que a gente veio, que eu acho que é um pouco o desenho do Epicentro. E é muito especial para mim estar aqui hoje, porque eu sou recebido pelo Gabriel, filho do Gilberto Dimenstein, um cara que nos deixou há pouco tempo. Me emocionei porque eu já sou parte dessa história daqui, me sinto parte dessa história. Gilberto fez isso aqui num pensamento de um educador baiano, quem não conhece, chamado Anísio Teixeira. Isso aqui é fruto de um projeto chamado Bairro Escola, tá? Muito do estudo de Gilberto com relação à história do Anísio Teixeira. E eu tive a oportunidade de ser convidado no início dos anos 2000 para fazer um projeto chamado Bairro Musical. Dentro do Bairro Escola, a gente criou um centro aqui no início dali da Belmiro Braga, do lado da sede do Aprendiz, e trabalhamos juntos durante quase 10 anos aqui, onde a gente viu tudo isso acontecer. E, para mim, isso aqui é um privilégio de perceber que tudo tem seu tempo, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Há um tempo atrás, isso parecia uma grande loucura, fazer isso aqui em São Paulo, por mais que vocês achem que está funcionando. Não foi um processo muito fácil, foi trabalho de muita gente. Queria aqui honrar esse caminho e ser generoso e agradecer, tá certo, a possibilidade de estar aqui hoje, tá certo? Dentro desse espaço que eu acho que respira cultura, e o Jordão é muito do Metallica, eu sou mais do Bob Marley, eu sou mais do reggae, tá? E queria honrar esse espaço também da arte, começando com a frase de uma das músicas que me guiam no caminho, que é a Redemption Song, do Bob Marley, tá? Que tem uma parte, e os deuses da natureza estão saudando a gente aí com os fogos de artifício. Então, ele fala uma coisa que acho que é muito importante, queria convidar vocês aqui nessa conversa agora, que é justamente a gente procurar mexer com os nossos modelos mentais, tá? Esse é um pouco do meu convite, não estou aqui querendo trazer fórmula pronta para ninguém, mas é criar, que eu costumo dizer, dicas de navegação nesse mundo que está em transição. E eu estou querendo compartilhar isso com vocês porque eu estou praticando isso já há muito tempo e tem me ajudado muito a me manter firme e a criar as coisas que eu preciso criar, tá? Então, o Bob Marley fala justamente sobre aquilo, né? Que ele fala em inglês: Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Vamos nos emancipar das escravidões mentais, dos padrões antigos que nos foram colocados, dos rótulos, das polaridades, dos excessos de julgamento, dos bullying da infância que todo mundo deve ter sofrido, dos percalços da vida, porque só depende de cada um de nós estar atento a cada um disso, refletir, porque, como ele fala, se emancipe da sua escravidão mental, ninguém além de você é capaz de fazer isso. Então, mas para isso a gente precisa ter mapas, precisa ter tecnologias para poder chegar nesse lugar. Então, o meu convite, no mundo onde a gente está carregado de polaridades, isso, aquilo, certo ou errado, um mundo que tem uma influência muito gritante dos códigos digitais. Os códigos digitais são desenhados em 0 ou 1, então eles buscam polaridade. O desenho das redes que a gente tem hoje, os computadores, a tal da inteligência artificial, do machine learning, eles são programados para rotular, para organizar e para deixar todo mundo no certo ou errado. O meio do caminho, o novo, o espaço da tríade que eu vou falar aqui agora, do terceiro ponto que cria um novo espaço,
é possivelmente um modelo mental que a gente precisa praticar com mais frequência. Por quê? Porque ele é um articulador de visão sistêmica, que é o que a gente está precisando. Polaridades não criam sistemas novos, mas a partir do momento que você cria um terceiro ponto, você começa a criar novas estruturas. Está certo aqui? Como eu passo? Será que então, quando a gente... Isso aqui é um ponto importante, um pouco de filosofia aqui, tá certo? Esse é alguns de vocês já conhecem. O que é importante aqui falar, né? O que a gente está passando agora no mundo não é uma mudança conjuntural, né? A gente não está falando de pintar a parede de uma casa, tá? É a casa que está caindo. Ou seja, é a infraestrutura da casa que precisa ser montada de novo. Não vai adiantar a gente pintar a parede, deixar a turma se reorganizar aí para a chuva. Todo mundo acomodado? Vamos nessa. Então, o primeiro ponto é esse. A gente fala muito de mudança, transformação. A gente está ouvindo falar muito sobre isso, né? Mas de que transformação nós estamos falando, tá? Primeiro, o primeiro mapa mental é tentar entender o que é estrutura do que é conjuntura, tá? A conjuntura seria, vou reformar minha casa, vou dar um tapa na minha casa pode, eu vou pintar as paredes, vou mudar os móveis. Você está fazendo um trabalho conjuntural na sua casa, tá? Ou então a gente está naquele processo, a casa toda hora racha a parede e você vai lá e pinta a parede. Aí ela racha a parede, você pinta a parede, você começa a gastar mais dinheiro cuidando da casa do que botando ali embaixo para subir de novo. A estrutura diz respeito a isso, né? A estrutura da casa que já não suporta mais a casa, ela está velha, precisa ser refeita, então precisa trabalhar na questão da estrutura. Tá? E a gente vem falando muito apenas contando historinhas novas, a gente precisa fazer história nova, a gente precisa colocar o foco em si na execução. E aqui é um exemplo clássico de estruturas sistêmicas, né? A primeira, isso aqui para quem não conhece, é o chamado diagrama de Barham, foi feito em 1964, ele era um engenheiro da AT&T, e ele precisava entender qual era o modelo de rede que ele ia desenvolver, que seria mais sustentável, mais resistente às crises, mais resiliente à questão de ataque por causa da questão da Guerra Fria naquela época. Tá? Ele desenvolveu 3 modelos. O que é importante? Todos os pontos aí estão localizados no mesmo lugar. A única coisa que muda é o padrão de conexão entre os pontos, que é um pouco do que o Jordão estava falando anteriormente. Passou meu WhatsApp, eu passo adiante. Ou seja, ele é um fluxo conector de rede, claramente. Tá? Ele não é um ponto de centralização, que ele centraliza tudo nele, tá certo? E não passa adiante, fica todo mundo dependendo dele. Ele começa a fazer uma dança para criar algo parecido com esse aqui, onde ele vai distribuindo essa força, que é o conceito que ele trabalha aqui muito da generosidade, para que essa força se encontre em cima de outras sinapses, de outras relações, entendeu? Então, o que acontece aqui? Numa rede centralizada, que é como a gente tinha visão industrial, e a nossa tecnologia que a gente usa hoje, ela foi muito pensada assim. A gente vê o papel das Big Techs aqui, os grandes questionamentos das Big Techs, que teoricamente iriam fazer uma coisa como essa, como a internet, e acabaram se fechando numa coisa como essa, se a gente for parar para pensar. Que faz com que as pessoas que se relacionam com esse sistema, eles tenham um papel de espectadores. Eles ficam ali, ó, igual zumbi, que é os 90% que o Jordão falou, 90% das pessoas ficam zumbiando na rede. Esse aqui é um reflexo de um modelo como esse. As pessoas se tornam espectadores da vida, tá? Na rede descentralizada é o que a gente começou a experimentar, tá certo? Por exemplo, a gente começou a se conectar, sou follow, sou fã, sou isso ou aquilo. Mas a grande novidade que a gente precisa descobrir é como é que a gente chega para esse lugar para que a gente possa finalmente se tornar protagonistas. Eu não sou seguidor de ninguém, eu não sou espectador de ninguém, o meu papel na vida é ser protagonista do meu caminho.
é colocar a minha vida para funcionar dentro daquilo do que eu vim fazer. E sempre trazendo a pergunta, e aí, qual é a minha nessa história? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu agrego? Como é que eu gero coragem, criatividade e generosidade? E para isso eu queria muito convidar vocês a gente pensar na teoria dos triângulos, né, das tríades. Se você for olhar aqui, a criação disso são triângulos. Quem puder olhar aqui, está vendo triângulo, são vários triângulos, 3 pontos, com vários 3 pontos que começam a se trabalhar de uma forma diferente, saindo das polaridades. Para onde é que eu... É para cá mesmo? Se puder passar, passa. Foi? Não foi. Então, aí começa uma primeira questão de mapa do que está acontecendo na nossa sociedade hoje, né? Geralmente, quando três pontos estruturais eles entram em crise no mesmo momento, significa que vem uma crise estrutural a caminho. A gente está começando a perceber isso, né? A forma como a gente trabalha não é a mesma forma como era no passado, tá certo? A forma de geração de energia, tá certo? Já é a outra. Essas 3 matrizes começam a sofrer uma série de intervenções sistêmicas que elas começam a mudar e começam a reorganizar a sociedade em cima de um novo padrão. E a mesma coisa a logística, tá? Veja Rappi, iFood, só que a logística urbana, tá certo? Fora as outras logísticas somente de dados, que as redes hoje você consegue mandar informação da Jamaica para cá, daqui para o Japão, e a gente está numa outra forma de logística também dos ativos digitais, tá? Algumas imagens, eu trouxe essa imagem porque eu projetei essa imagem uma semana antes do Covid, num seminário que me convidaram. Era uma novidade para a maioria das pessoas que estavam na sala. Que o trabalho, as pessoas iam para o trabalho, agora o trabalho vem atrás das pessoas. Precisou o vírus para acelerar isso aqui. Hoje, se a gente olha esse slide e fala, pô, nada mais natural, né? Já está assim. Mas antes da Covid, da crise da Covid, era uma novidade. Passa outra. Uma outra... Pode passar, pode passar. Aqui, ó. Outra novidade na época que a gente falava, para a gente ver o que está acontecendo no mundo enquanto a gente... A sala de aula e a sala de aula. Quem tem filho aí, vê o homeschooling, a coisa toda, toda a discussão que está fazendo de trabalho remoto, isso antes da Covid, a maioria dos pais não queria nem pensar sobre isso. Mas a transformação sistêmica impôs uma forma. E essa transformação sistêmica também vem não só para o bem, tá? É processar boa parte das toxinas de um sistema antigo que já não nos cabe mais. E o vírus é um grande mestre disso, se a gente for olhar. Ele é uma consequência de uma série de desmandos no sistema antigo, que ele está dizendo, ó, nesse sistema novo a gente precisa repensar trabalho, energia, tá certo? Cuidado, interação. Esse outro é muito legal também, né? A gente acha que o valor da riqueza está basicamente na propriedade, né? E a gente entrando na economia digital, ela passa pelo acesso. Então tem uma mudança mental entre ter a coisa especialmente física, como o Jordão estava falando também, os contatos, são as redes, é o afeto, tá certo? É a capacidade de articular. Essa aqui é a primeira tríade que eu... Opa! Como é que eu volto? Essa primeira tríade que eu quero passar para vocês, que é um pensamento em três dimensões, tá? Essa é uma tríade usada muito nos Andes. Quem conhece os Andes é mais ou menos a estrutura, o mapa mental de boa parte das comunidades andinas, principalmente do Peru, descendentes dos Incas e os Queros, tá? Eles usam esse mapa mental como um orientador de todo o desenvolvimento da sua comunidade, da sociedade como um todo, integrado com o ecossistema vivo, que eles chamam da Pachamama, tá? Que é a Mãe Terra.
Nesse caso aqui ele tem 3 níveis, né? O primeiro nível é o nível que eles chamam do mundo inferior, que diz respeito ao que? A nossa ancestralidade, de onde é que a gente veio, quem são os nossos pais, onde a gente nasceu, qual é a nossa origem, tá? Que é um ambiente mais escuro, fala do nosso passado, tá? É um lugar muito mais de aprendizagem do que de interação. Porque quem interage com o passado perde tempo. O passado é para se aprender. Você reparou aqui, vamos fazer uma reflexão sobre o Brasil, o que está acontecendo. A gente abre a televisão, as pessoas falam do quê? Do passado. Não sei se vocês estão reparando isso. A gente está interagindo demais com o passado e fica essa crise que a gente não sai. Você já conseguiu resolver alguma coisa que você fez do passado, o tempo que se perde com isso? E ele é regulado pelas serpentes, pela cobra. E é chamado, no Peru, de Uco-Pacha, que é o mundo a partir do umbigo. Uco é umbigo em Quechua. Tá? A segunda camada desse mundo é o mundo do meio, regido pelos tigres, pelos coiotes, lá no caso pelo jaguar. Eles usam muito esse, que é o chamado Caipacha, que é o mundo do meio, o mundo das relações, esse mundo do aqui e agora. Ele diz respeito mais ao tempo presente. Tá? E você tem um mundo superior, que é ligado ao côndor, né, às águias, aos pássaros, aos falcões, aos gaviões, que é o mundo superior, que é o mundo dos sonhos, da imaginação, da perspectiva futura, chamado também mundo dos deuses, né? Então essa é uma tríade que regula o funcionamento desde você como indivíduo, a sua relação com a natureza, a sua relação com a sua comunidade. E qual é o desafio aqui? É integrar os 3 mundos. Tá? E não pensem que isso é fácil. Essa integração de 3 pontos é onde vem a sua própria transformação interna. Será que eu estou bem com minha ancestralidade? Será que eu estou atuando corretamente no meu presente? Será que eu estou tendo inspiração futura? Estou olhando para frente? Tá? Eu acho que tem um ponto de fundamental importância hoje no nosso sistema é entender um pouco a dinâmica dos pássaros. Tá? Como o Jordão falou, a gente quer voar, todo mundo quer voar. E no Brasil, geralmente, tem aquele ditado, né? Não, corta logo as asinhas do cara ali, vá. Né? Então, a gente está aqui para justamente o contrário, crescer asas, ver o mundo de outros lugares. O ar é uma novidade do ponto de vista econômico. A gente descobriu o ar no século passado, se for parar para pensar. A gente descobriu o fogo, virou nômade. A gente descobriu a terra, virou agricultor. A gente descobriu a água, começou a explorar o mundo através da embarcação. A gente descobriu o ar no século passado, aí começou telecomunicações, internet, avião. E ao final desse período do século passado, a gente integra o domínio dessas 4 tecnologias fundamentais, tá certo? Só no século passado. Então a gente ainda está aprendendo coisas básicas de um sistema. Tá certo? A gente aprendeu agora no século passado a lidar com ar. Então essas perspectivas que eu acho que podem nos ajudar aqui, ó. Vamos pensar na tríade, primeira tríade que eu vou falar daqui a pouco, eu vou trazer depois a tríade do epicentro para a gente conversar. Mas a primeira tríade falou, eu quero ser rico, o que é riqueza? O que é riqueza é um grande dilema para todo indivíduo, né? E eu aprendi 3 conceitos aqui. Outra coisa importante aqui, um disclaimer, tudo que eu estou falando aqui não tem verdade nenhuma, é parte do meu caminho. Não quero dar opinião na vida de ninguém, como o Ricardo falou ali. É apenas uma troca de ideias aqui de alguém que descobriu algumas coisas no seu caminhar. Vamos lá, vamos botar sempre nesse lugar, porque eu acho que é o lugar onde a troca rola legal, entendeu? Tríade de riqueza. Como entrega 3 pontos, né? De novo, o terceiro ponto. O primeiro ponto é que diz, para você ser rico, o bom é você ter liberdade. Liberdade é um componente importante que a riqueza nos traz, né? Mas além da liberdade, você precisa ter tranquilidade. Para você estar com serenidade, ter paz de espírito, tá integrado. E, além disso, você precisa ter alegria de viver, contentamento. Parece simples, tá certo? Proponho vocês fazerem esse exercício. Olhem a vida de vocês. Vem cá, eu tô com... Às vezes o cara que tem muita grana nunca tá tranquilo. Vai cair a bolsa, vai não sei das quantas, para... Entendeu? Não necessariamente um excesso de liberdade lhe traz tranquilidade. Coisa que eu aprendi às duras penas. Eu morava na Nova Zelândia e segunda-feira era... De manhã era de noite no Brasil. Então, como eu tocava a empresa de lá,
Não tinha o que fazer. Aí eu passei 6 meses de férias adorando segunda-feira, mas aí eu estava na frente de uma praia, no melhor lugar do mundo que eu gostaria de estar, e não estava tranquilo. Eu falei, eu tenho toda a liberdade do mundo e não estou tranquilo. O que é que está acontecendo? Porque eu gosto de trabalhar. Então, o componente do trabalho me traz tranquilidade. É você. Tem pessoas que a tranquilidade vem de outro lugar. Esse mapa serve para quê? Para você equilibrar a sua parada. Tá certo? O que é suficiente para mim aqui, do ponto de vista de tranquilidade, de alegria e de liberdade? Então, quando a gente começa a pensar em 3 pontos, você sai do bem, do mal, aí entra no talvez. Opa, tem um outro ponto. Tá? Como diz, não existe bem, não existe mal. É só colocar numa consciência diferente, colocar no nível mais acima, pensa como um pássaro e olha de cima, você vai ver que tem uma outra implicação aquilo ali. Outra coisa importante hoje, outra tríade, ESG, tá certo? Ambiental, social, governança. Ou seja, isso aqui diz respeito ao ambiente, aquilo diz respeito à nossa sociedade, aquilo às trocas. Isso precisa estar integrado para funcionar. Então, muita gente fala, o E do não sei das quantas, o G do não sei das quantas, o S, não tem saída, tem que jogar os 3 juntos, equilibrados, para você criar um novo sistema. Outra aqui, a tríade do epicentro agora, né? Eu trouxe aqui, cadê o Ricardo? Aqui a tríade do epicentro, né? O que significa conectar criatividade, coragem e generosidade? Acho que é interessante vocês pensarem nessas 3 juntas, não os conceitos separados. Porque se você pensa só criatividade e coragem, o cara só tem coragem de fazer a parada dele. E pronto. Ele não tem onde olhar o outro. Aqui é o componente de rede. Eu tenho criatividade, eu faço, mas eu olho o outro. Eu compartilho. Outra coisa, tríade de gêneros. Olha que coisa legal isso aí, a gente parar para pensar. A grande revolução que está acontecendo no mundo não é equilíbrio entre o masculino e o feminino. Tem o masculino e o feminino como base, que devem ser respeitados, mas tem um X aqui de N experimentos de equilíbrio dentro da opção de cada um, de equilibrar quanto de masculino eu quero, quanto de feminino comigo, e isso já criaram, sei lá, mais de 30 ou 35 gêneros diferentes. Olha as possibilidades a partir do momento que a gente olha as combinações em cima de um terceiro ponto. Vamos ver a tríade Brasil rapidamente aqui, outra coisa, né? Historicamente, nós fomos capitania hereditária e sustentamos a evolução do nosso país com base em escravos e com muita corrupção. Essa é a tríade brasileira, patrimonialista, escravocrata na sua origem e com corrupção. Aí vem um cara que vai dizer o seguinte, vamos transformar o Brasil, em vez de patrimonialismo, vamos botar neoliberalismo. Aí o cara, neoliberalismo com escravocrata não funciona. Pô, e agora com corrupção, que não tem garantia do patrimônio privado, como é que vai funcionar? Então, vocês perceberem que a transformação sistêmica ela é necessária para gerar novas formas, ela tem que ter pelo menos 3 pontos de pensamento. Mesma coisa aqui, a outra tríade brasileira que eu gosto, que expande o Brasil mais do carnaval, da alegria, é a nossa alegria, a nossa criatividade e a nossa necessidade de ir para frente. Isso move o Brasil. A tríade existencial, né? Mente, corpo e espírito. Você está com a mente boa, está com o corpo saudável, mas está pesado, está carregado, a coisa não anda. Tá? Então, de novo, mais uma vez, 3 pontos. Olha sempre, todo lugar que você for, olha os 3 pontos. Se não encontrar os 3 pontos, não tem forma nova, não tem saída. Porque senão você fica certo, errado, fica naquela polaridade e enlouquece. Mesma coisa, sim, não. Sim, não, talvez, vamos conversar. Olha, o sim, não é uma reta. Vocês viram o espaço que abre quando você traz o talvez. Tá? Outra coisa, direita e esquerda. A gente passa muito por isso agora, direita e esquerda. E cadê o equilíbrio desse sistema para a gente criar um novo espaço de diálogo na nossa sociedade? Ou a gente vai querer permitir essa loucura que a gente está vivendo no nosso país? Tá certo? Desde o nascimento da nossa democracia, essa coisa baseada apenas um candidato X ou um candidato X. Qual é a porra do plano? Ninguém fala de plano, só fala de candidato. O que é que vai fazer? Quem tem plano? Apresenta. Entendeu? Outra coisa, a outra máxima do capitalismo, né? O dinheiro sempre é muito, 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 tá? Quando você sai do muito, do pouco, encontra o suficiente. Tem o muito, tem o pouco e tem o suficiente. A gente pensa assim?
E aqui, basicamente, para encerrar, o modelo que a gente vive hoje, digital, que chamando a atenção aqui para a gente ver na nossa prática, tá? A gente hoje se coloca no centro de um sistema, e aí tem uma matriz fundamental sistêmica, que é design universal, que todo mundo tem 3 necessidades básicas, todo mundo. Eu quero ser quem eu sou, eu quero fazer e eu quero trocar. Trocar aqui, se relacionar, trocar financeiramente, se relacionar, ter relacionamento de troca. Porque é justamente na troca que se desenha a estrutura do sistema, seu interno. Você está trocando muito com o ambiente, você está, estou saudável, se eu só estou dando, não estou recebendo muito, pô, está difícil para mim. Tá, eu tenho um amigo que vem na minha casa, pô, só me pede um monte de coisa, não traz nada, não me dá uma... Eu vou me afastar um pouco dessa energia pesada, não está me trazendo muito bem coisa, vamos dar um tempo. Então, o que acontece? Hoje a gente opera os nossos sistemas digitais diariamente num modelo onde você tem um perfil, seja em qualquer rede, você faz e quem ganha é o robô. Já pararam para pensar sobre isso? O que seriam das redes sociais se ninguém tivesse dentro delas? Ela não existiria, ela existe por causa disso aqui, ó. Então, voltando ao papo de... nós estamos aqui para apontar caminhos. Eu trabalho com isso. Quem quiser se conhecer um pouco mais, aí o Jordão vai fazer as conexões. Mas é basicamente o seguinte, como criar um framework digital onde o ser humano está no centro, você tem, você faz e você troca, colocando moedas nas trocas, remunerando a inteligência humana, tá certo? E migrando o volume de dinheiro que está indo para robô para voltar para a mão das pessoas, porque quem toma sorvete do Oshi são as pessoas, robô não vem aqui tomar sorvete do Oshi, robô não vem para o epicentro, e quem manda nesse negócio são os seres humanos, e eu acho que a gente tem que acordar rapidamente, nos emancipar de qualquer tipo de confusão mental, porque é nosso esse mundo e a gente tem que cair para dentro e sair, tá certo, desse vício único. Resiliência tem limite, porque resiliência você fica reativo. A gente tem que botar coragem, criatividade e generosidade para funcionar, e a resiliência a gente já treinou aí nos últimos 2 anos muito bem. Obrigado a todos aí, um abração, viu?